taxa básica de juros para cima e carteira para baixo, ou seja, a subida da Selic significa e representa queda na carteira aí da maioria dos investidores, pessoal. E é sobre isso que viemos falar neste vídeo de hoje. Tivemos aí recentemente, né, na última quarta-feira, a reunião do Copom, Conselho de Política Monetária, né, ali do Banco Central, que optaram por aumentar a taxa Selic, né, em 0,25 pontos. Taxa Selic essa que no início do ano tinha-se uma estimativa, né, de que ela vinha cair, né, que ela cairia nesse ano de 2024, e lá no começo do ano, na verdade, no final de 2023 e no início de 2024, esperava-se que a taxa Selic finalizaria aí 2024 na casa ali de 9,75 ou 9,5%. Cenário esse que mudou, né? E agora temos um cenário totalmente diferente. A taxa Selic estabilizou em 10,5 e agora, além dela não continuar aí essa queda, ela voltou a subir, né? Por medo aí de uma inflação exacerbada. Então, o Conselho de Política Monetária, o Copom, resolveu aumentar a taxa Selic em 0,25% e agora temos no nosso país uma taxa em 10,75%. Isso significa que, subindo a taxa básica de juros, né, um cenário pior para a nossa economia e com isso, né, as carteiras vão para baixo, tanto as ações quanto os fundos imobiliários que já vinham né, amargando algumas quedas, caíram ainda mais e hoje a minha carteira está no negativo e é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje, o que fazer nesse momento de queda, porque muitas pessoas acabam se desesperando, tá bom? Eu sou o Thiago Bento, o investidor, e aqui nesse canal eu sigo firme e forte, trabalhando com acúmulo de patrimônio para obtenção de renda passiva, e eu faço isso através dos meus investimentos em fundos imobiliários e boas ações pagadoras de dividendos, tá bom? Então, se esse assunto te interessa, se é a sua primeira vez por aqui, eu já peço que você se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo, não ficar de fora de nada, porque aqui é conteúdo relevante, é conteúdo que agrega, é conteúdo de valor, que te incentiva e te motiva a traçar uma excelente trajetória de investidor e ter muito orgulho aí da sua trajetória, tá bom? Como vocês podem ver, pessoal, estamos, de cenário novo, né? Essa semana eu acabei gravando aí um vídeo a menos, não consegui trazer, né, vídeo na quinta-feira, que era ali a minha ideia é terça, quinta e sábado, né? Porém, quinta-feira eu não consegui. Estávamos aí numa correria tremenda, estávamos aqui fazendo uma alteração do cenário, né? Então já estamos aí praticamente pronto, né? Falta ainda alguns itens ali decorativos, mas, né, basicamente vai ser isso aí que vocês estão vendo, né? Troquei o cenário e agora estamos tentando fazer um conteúdo ainda melhor para você. Recentemente eu troquei a câmera, consegui uma câmera melhor, agora estamos com o microfone para melhorar também aí o áudio para você e agora um cenário novo para que tudo fique melhor, para que você tenha aí mais conforto em nos assistir, tá bom? Então se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo que me ajuda demais. Estamos aí rumo aos 500 inscritos, não conseguimos ainda, pessoal, atingir os 500 inscritos, então precisamos de você, certo? Para você não custa nada, é aí de graça e para mim vai ajudar demais, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então, né, já contamos aí uma introdução, né, o começo da história para vocês, que tivemos o aumento da taxa Selic. E isso, pessoal, para a economia em si, ela não é boa, tá bom? Tem alguns setores que se beneficiam? Sim, tem alguns setores que com o aumento da taxa de juros, elas acabam se beneficiando. Porém, para a economia geral, para a economia como um todo, isso não é bom, tá bom? Sabemos, né, que esse medo da inflação também, né, a maneira com que os gastos públicos vêm sendo feitos, né, não foi possível manter e tivemos que subir aí 0,25 pontos da taxa Selic. E aí, na contramão, né, do mercado, nós estamos aí muito ansiosos pelo Fed, né, pelo Banco aí Central dos Estados Unidos, abaixar os juros, o que aconteceu, né, ou seja, o juros americano acabou caindo, né, e isso era uma expectativa muito boa para o nosso mercado, né, porém, aqui no Brasil, o trabalho não vem sendo tão bem feito, né, e agora tivemos que aumentar aí um pouco dos juros, o que não é bom para a economia. Vai ter alguns setores ali, alguns setores pontuais que vão se beneficiar, né, por exemplo, na minha carteira de fundos imobiliários, tem um fundo imobiliário que ele é atrelado ao CDI, muito provavelmente esse fundo vai se beneficiar, né, tendo um aumento aí da sua cotação. Por quê? Porque com juros mais altos, esse fundo acaba recebendo um pouco mais. Por outro lado, né, acaba aumentando aí também um pouquinho o risco do seu portfólio, porque ele recebe mais, é porque os devedores estão pagando mais. E com os devedores tendo que pagar um valor maior, aumenta aí também o risco de inadimplência, né? Então, ou seja, para a economia como um todo, não é bom, tá bom? E o que aconteceu? Aconteceu que até as ações que vinham num aumento, né, numa subida aí muito boa na minha carteira, eu acredito que se você é investidor de ações
de fundos imobiliários, você deve estar passando pela mesma coisa, porque isso é meio que geral, não dá para escapar disso, né? A não ser que você seja investidor de fundos imobiliários já há muitos anos, né? Você investiu lá no tempo da pandemia ou até antes disso, e os seus preços, né, são muito baixos, talvez você não esteja amargando ainda a sua carteira de fundos imobiliários no vermelho. Mas para quem começou recente, 1 ano, 2 anos, com certeza está vendo aí a sua carteira de fundos imobiliários no vermelhinho, tá bom? Então vamos dar uma passada hoje, uma atualização na minha carteira. Quero mostrar para vocês em que situação que tá, em que pé que tá, porque a gente mostra quando está valorizando, mas a gente também mostra quando está desvalorizando. Aqui a gente não esconde nada, é carteira aberta de forma transparente, até para você entender, né, de que maneira você deve reagir nesses momentos de queda, porque muitas pessoas se desesperam, acabam vendendo ativos, né, ativos bons, ativos de qualidade, muito bem geridos, ela acaba vendendo com prejuízo porque acha que essa queda vai ser infinita e nunca isso vai cessar e nunca vai ter uma recuperação, né? Então, calma, vamos com calma e vamos pontuar o que é importante nesse momento onde a sua carteira não está valorizando, está aí no vermelhinho, tá bom? Bom, pessoal, já estamos aqui então, né, na tela do Investidor 10, como vocês podem ver, né? E aqui, ó, já podemos ver aqui, né, a representação da variação, né? Uma variação negativa de 0,77%, pessoal. Aqui a rentabilidade, né, está em 6,42, porém a variação está em 0,77, né? Aqui valor aplicado de 29.674, né? E saldo bruto de 29.445,99, né? Podemos ver aqui, né, que no mês passado tivemos um ganho de capital de 279,64 e nesse mês já está aí com, né, uma variação negativa de 228,61, pessoal. A distribuição atualmente 62,76% em fundos imobiliários, né, e 31,43% em ações e aqui um pouquinho na renda fixa de 5,81%, tá? Se descemos aqui, né, podemos ver a classe de ativos, pessoal. E aqui, ó, fica bem claro, né? Temos aqui as ações, né, hoje com 9 ativos, né, e uma variação positiva de 8,28%, sabendo que essa variação, até pouco tempo, né, antes da taxa Selic subir mais um pouquinho, estava em 12%, ou seja, tivemos queda também no valor das ações, né, valor atual investido de 9.254,87, né, e aqui fica bem claro o porquê, né, de estar negativo a carteira, porque por conta dos fundos imobiliários, pessoal. Atualmente, ó, são 12 ativos, né, em fundos imobiliários, né, e uma queda de 5% na cotação, na variação das suas cotas, né? Aqui podemos ver que o valor é em 18.480,41, valor aplicado, e um pouquinho aqui na renda fixa, né? Porém, renda fixa a gente sabe que não desce, né? Renda fixa é só para cima, pessoal. Vamos ver aqui, né, ó, nas ações, podemos ver aqui que são 9 ativos, né? Atualmente, Sanepar continua sendo aqui, né, a principal posição, 255 cotas, preço médio de 4,99, né? Preço atual 5,98 e uma variação positiva de 19,76%, Sanepar chegou a 6,20 praticamente, pessoal. Então, ou seja, recuou também um pouco aí com a queda da taxa, com a alta da taxa Selic, né? Aí depois o Itaú, 43 cotas, 27,53, preço médio, 31,26, preço atual, uma variação positiva de 13,54%. São Paulista, né, a minha primeira de energia. Energia está aí, né, com dificuldades também. 36 ações que eu tenho dela, meu preço médio 33,57, preço atual 31,50, uma variação já negativa, né, da Transação Paulista de 6,17%, pessoal. Depois vem a Copasa, né, a minha ação com maior valorização atualmente, eu tenho 42 cotas, 42 ações da Copasa, R$20,06 é o preço médio, 24,89 é o preço atual, uma variação positiva de 24%. Depois vem a Vale, pessoal, com 18 ações, preço médio de 56,32, né, um bom preço médio na Vale, preço atual 57,35 e uma variação positiva de 1,82%, pessoal. Depois vem a Taesa, a outra empresa de energia, são 86 cotas que eu tenho, são 86 ações que eu tenho da Taesa, meu preço atual, preço médio, aliás, né, 11,79, preço atual está 11,47, uma variação negativa de 2,73%. Pessoal, então a próxima, né, é a Caixa Seguridade, com 50 ações, 12,90 o preço médio, 14,50 o valor atual, com a valorização de 12,36%, tá? IBB Seguridade, foram 19 ações, 31,86 o preço médio, e o valor atual 35,1 com a valorização 9,89, pessoal, 9,89% de valorização positiva. E aqui que tá, pessoal, a diferença de quando a gente tem alguém que investe há muito mais tempo, né? Uma pessoa que de repente investe já há 2, 3, 4, 5 anos, começou lá antes da pandemia, pegou aquele período de baixa, comprou as ações, fundos imobiliários mais barato e agora teve um pico de alta, né, onde a bolsa fez um rally aí, chegando quase a 140 mil pontos. Então, para essas pessoas que já têm uma carteira muito robusta, já investe há um bom tempo, nesse momento, né, e que antecedeu a subida da Selic e a queda no valor das ações, né, foi o momento onde essas pessoas venderam uma boa parte dos seus ativos para tirarem algum lucro, né, e agora, sabendo dessa queda, né, prevendo essa queda,
comprar mais barato, mas isso é para pessoas que já passaram por todo esse ciclo e já tem uma carteira, né, muito mais robusta. Para minha carteira hoje, que é a carteira de iniciante, com menos de um ano, não faz sentido, né, eu vender algum ativo que seja valorizado, até porque o ganho seria muito pequeno, muito pelo contrário. Esse momento agora é o momento que a gente estava esperando, esse momento de queda, né, alta de juros e queda nas cotações, para o quê? Para comprar mais barato, porque quem já investe há muito tempo já teve essa chance de comprar barato lá na pandemia, né? No período da pandemia, né, a bolsa de valores caiu demais, estava tudo barato, então foi um bom momento para comprar ações, comprar fundos imobiliários. Para quem pegou, né, começou a investir depois da pandemia, onde a bolsa de valores já estava em recuperação, não teve a oportunidade de comprar os ativos mais baratos, então veio comprando, né, com a bolsa aí em alta. Então agora esse é o momento que a gente esperava para quê? Para comprar nossos ativos mais baratos. Então, no meu ponto de vista, não é hora de desespero, não é hora de querer sair correndo para vender nada com prejuízo. É hora de comprar mais barato, né, e melhorar aí o seu preço médio. Já aqui, ó, nos fundos imobiliários, podemos ver, né, aqui a primeira posição é o VISC11, né, com 18 cotas, preço médio 118,62, preço atual de 108,90, tem uma desvalorização aqui, né, de 8,20%. XPML11, outro fundo de shoppings, né, que são as minhas duas principais posições, 112,48, né, o preço médio, R$ 107,00 o preço atual e 4,87, né, em desvalorização. Aqui o RZTR11, pessoal, são 20 cotas, 98,24 o preço médio, 91,18 o preço atual e 7,19%. MCCI11, agora um fundo de papel, né? São 20 cotas, 92,17 o preço médio, 88,69 o preço atual, né? Com uma desvalorização de 3,77%, pessoal. GRC, né? Outro fundo de tijolo, são 153 cotas, 11,11 o preço médio, 10,72 o preço atual, com 3,48% negativo. XPLG11, pessoal, 16 cotas, né? 106,68 o preço médio, 101,90 o preço atual e 4,48% de desvalorização. HGLG11, 10 cotas, pessoal, 161,92 o preço médio, 159,90 o preço atual e 1,24 aí no negativo. Aí vem o HGBS11, outro fundo de shopping, né? São 7 cotas dele, R$ 220,24 o preço médio, R$ 208,00 o preço atual, né? E 5,36% de desvalorização. KNCA, né? O único fiado da carteira que ficou atualmente, R$ 104,20 é o preço médio, R$ 103,35 o preço atual e 0,82% no negativo. Pessoal, XPSF, fundo de fundos, né? 151 cotas, preço médio R$ 8,06, preço atual R$ 7,17, né? E 11 aí e 11%, né, em desvalorização, pessoal. Depois vem o PVBI, né, outro que sofreu bastante, né, com a alta dos juros, né. Eu tenho 12 cotas dele atualmente, ele é de lajes corporativas, pessoal. 101,58 é o preço médio, 39,89 o preço atual e 11,51 em negativo. E aqui o KNCR, né, fundo de papel, único aí que apresenta, né, valorização até o momento, pessoal. Esse aqui não deve sofrer com a alta dos juros, muito pelo contrário, ele deve se beneficiar, né. Então ele tá com, eu tenho 10 cotas dele atualmente, R$ 102,20 é o preço médio, R$ 106,30 é o preço atual, né? E aqui ele está com 4% de valorização, tá bom, pessoal? Bom, é dessa maneira, pessoal, que se encontra a minha carteira atualmente, tá bom? Ou seja, um excelente momento para comprar, principalmente fundos de tijolo, para você que é investidor, né, de longo prazo e gosta mais dos fundos de tijolo, esse é um bom momento, é a oportunidade que a gente está precisando para conseguir comprar mais baratos os nossos ativos. Por quê? Porque aí no longo prazo, quando passar por esse período de alta nos juros, né, e o Banco Central resolver baixar a queda, quando a inflação estiver controlada, quando os gastos públicos estiverem melhores e passar esse ciclo e a taxa de juros começar a baixar, aí é o momento onde as cotas dos fundos imobiliários, principalmente de tijolo, voltam a subir, né, e aí é onde a gente consegue obter ganhos mais exponenciais, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe muito a sua vida, os seus investimentos e falou, valeu!